Salve, galera! Muita gente tem vindo me perguntar o porquê eu não voto. Em vez de responder um por um, eu resolvi fazer um vídeo dando 10 motivos do porquê eu não vou votar. Isso é uma opinião minha, não entendam isso como uma tentativa de converter ninguém, mas sim de responder a quem está tentando me converter. Motivo número um, eu não vou votar porque se eu votasse eu estaria compactuando, no caso, né, com tudo que o Lula tem fez, né, de porcaria no passado e tudo que o PT, inclusive, fez de porcaria no passado. Dando o exemplo, aumentou em 2 vezes o encarceramento, assinou lei antiterrorismo, tem toda a questão de Belo Monte, que mandou Força Nacional para cima da população. Foi o primeiro partido, após a redemocratização, que usou o exército, a Força Nacional contra a população. O maior exemplo disso foi a favela da Maré, que para garantir a Copa do Mundo eles mandaram tanques de guerra para cima de uma favela. Isso aconteceu. E então, quando a gente fala em ditadura e um monte de coisa, né, a perseguição, né, a lei antiterrorismo que perseguiu muitos anarquistas, houveram 13 presos políticos. Isso porque a gente nem chegou no Alckmin, né? Eu não vou falar todos aqui, eu tô falando pra mim, assim, o que tá vindo na mente, o que é o que mais gritante pra mim. Alckmin responde a crimes contra a humanidade pela questão de Pinheirinho. Então, é bem absurdo e eu sinto que se eu for lá e digitar 13 e confirmar, que eu vou estar assinando isso. Que eu vou, para mim, é como se eu estivesse assinando isso. Não é só um voto contra um. Não existe isso de só votar contra um. Eu estou votando a favor do outro, sim. Inevitavelmente. Então, no meu ponto de vista, isso é uma das coisas que pega. É... Segundo motivo, porque quando a gente vota, não é só sobre uma pessoa. A gente está sinalizando que estamos de acordo com o sistema. Afinal de contas, a gente está participando dele. Se eu participo desse sistema, significa que eu estou dando um sinal de que eu estou de acordo com ele. Motivo número 3. Existe uma chantagem e um terrorismo que me incomoda muito. Que ou você vota em um para não deixar o outro, senão você vai assinar embaixo de todas as mortes que o Bolsonaro trouxe. Para mim isso soa tão chantagista, me faz tanto assim uma impressão de terrorismo, que é uma pressão de cima da minha bolha aqui que me traz até ansiedade. E eu sou uma pessoa que quando eu sinto isso, eu dou um passo atrás, pra mim não tá legal. Mesmo, enfim, pra mim não tá legal, pra mim essa chantagem, essa pressão de voto em um pra não deixar o outro, de apocalipse, né, essa visão apocalíptica pra mim soa muito como pressão. Então, pra mim, a chantagem e esse terrorismo é um motivo dos por quais eu não voto. 4. O menos pior é uma questão numérica, uma questão de número. Quando a gente fala em mais pior ou menos pior, a gente está falando de números. E eu não consigo enxergar vidas humanas como números. O cara que matou 100 e o cara que matou 10. O que matou 10 é menos pior, disse menos pior. Mas quem eram esses 10? Se a gente parar de olhar para eles como números, quem eram esses 10? Quem são esses 100? Quem são esses 10? Sabe? Tem aquele dilema do trem, né? Que o trem você tem que mexer na alavanca para escolher o trilho pelo qual o trem passará, e num dos trilhos tem um senhor de 70 anos, no outro uma criança. Num dos trilhos tem 3 velhos e no outro uma criança. Num dos trilhos tem 100 pessoas, mas no outro tem a sua mãe. Sabe, para mim, essas escolhas não são escolhas morais feitas apenas a partir de números. Elas são escolhas morais que envolvem seres humanos, vidas, e eu me sinto incapaz de escolher quem que vale mais e quem que vale mais e quem que vale menos. Então, para mim, o menos pior é uma questão muito relativa, especialmente quando nós temos, do outro lado, um governo que a gente viu aí, que eu falei lá no primeiro item, todas as coisas ruins que ele também fez. Fica muito complicado. Então, para mim, o utilitarismo, apesar de eu respeitar e achar que as pessoas tem uma razão enorme nisso, tá? Eu vejo que existe uma razão em comparar e ver as coisas de uma forma numérica, respeito isso, as pessoas geralmente são mais racionais, né, que eu nesse caso específico, então eu respeito, mas
né, eu não vejo muito sentido para mim, isso não faz muito sentido, eu não consigo ser utilitarista. Número 5 é um disco que não vira. Daqui a 4 anos, eu acredito que o Lula vai ser eleito, e daqui a 4 anos haverá outro fascista, haverá outro apocalipse, haverá outra guerra da democracia contra o fascismo. Há 4 anos atrás já estava desse jeito. Há 8 anos atrás era o Alckmin, não, era o Aécio contra a Dilma, e se falava que o Aécio representava o fascismo. E eu falei, gente, o Aécio ele é do PSDB, e o PSDB é muito capaz que se una ao PT no futuro próximo. Não, onde já se viu, são inimicíveis. São coisas assim que não se misturam de jeito nenhum. Tá aí, né? Então, pra mim é um disco que não vira. Então, não tem muita. Cada cenário é um cenário, mas assim, é um disco que não vira. Não vem muita novidade pela frente pra mim. Número 5. Eu vejo uma revolução, as pessoas falam, ah não, mas se você não vota, então você está fazendo o quê? Você está esperando uma revolução. Revolução não vai acontecer assim, porque as pessoas não estão preparadas para uma revolução. Só que eu não enxergo revolução dessa forma. Eu vejo a revolução como algo gradativo. As pessoas confundem muito, minha visão é muito próxima do anarquismo, né? As pessoas me entendem como um anarquista, e as pessoas confundem muito o anarquista não estar a favor do estado transitório com o anarquista não estar a favor de uma revolução que tem que é transitória, que tem etapas, né? Não etapas, mas sim que ela não acontece do dia para a noite. E muitos anarquistas falaram, para que aconteça uma revolução é preciso um período muito grande de uma mudança cultural, de uma educação. E eu acredito que parte dessa mudança mais gradual, acontece justamente com aquilo que eu falei lá em cima, da gente sinalizar que esse sistema não está legal. E uma das formas mais fortes de sinalização disso é não participando dele, é não votando. Então eu vejo essa coisinha pequena hoje, que é não votar, como uma parte de um todo maior, que é uma sinalização e uma deslegitimação desse sistema. Ao pouco ele perde forças, de acordo com abstenções, ele vai perdendo força sim, ele vai perdendo sua legitimidade, a coisa só é legítima a partir do momento que as pessoas o legitimam, né? E isso vai trazendo para mais próximo um cenário revolucionário, vamos dizer assim. Para mim, eu vejo dessa forma, tá? Sétimo motivo, não sou parte da militância dos outros. Tem me irritado muito, e isso também tem a ver com a chantagem e o terrorismo, tá? As pessoas têm vindo com essa ideia de vira-voto para cima de mim. E eu percebo isso. Sempre com uma desculpa de eu vim aqui para abrir um diálogo com você e não sei o quê. Eu falo, gente, cadê esse diálogo nos outros 4 anos? Ninguém nunca se importou com a minha opinião. E é diálogo, porque dentro desse diálogo, se só eu sou a figura que precisa ser mudada, isso é um diálogo ou é uma espécie de convencimento? E aí eu me lembro do que o Saramago fala, de que o convencimento é uma tentativa de colonização do pensamento do outro. Então, para mim, isso me irrita profundamente, isso me afasta muito de uma possibilidade de um dia eu vir a votar. 8. Os anarquistas do passado viveram situações tão parecidas com essa e ainda assim eles se mantiveram sem votar. Eu tenho a impressão de que se eu fizer isso agora, eu vou estar inclusive jogando fora tudo aquilo que eles fizeram no passado, sabe? Não é uma visão de respeito ao passado exatamente, mas é algo próximo a isso, é uma visão de continuidade daquele pensamento, de dar uma continuidade, de insistir nesse pensamento, de que ainda não chegamos aonde poderíamos chegar, e isso é uma parte de um processo, e esse processo não começou comigo, começou lá atrás. 9. A polarização. Esse motivo aqui, a polarização ela divide o povo, vocês já perceberam? Então, tem gente morrendo por causa dessa polarização. E não é só os bolsonaristas que estão matando. Teve um petista que matou a facadas o outro, sabe? E mesmo quando não há uma morte em si, uma facada, um tiro, quantos amigos você já perdeu? Quantas pessoas deixaram de falar comigo por causa dessa porcaria?
E agora, sabe, vem com essa coisa de polarização, eu vou assinar embaixo disso, eu vou concordar. Se eu tomar um lado, eu vou estar concordando com isso. Eu não concordo com isso. E o que nos leva ao 10º motivo, teimosia. Eu não vou abrir mão do meu lugar. Não está, principalmente agora, eu não vou mudar de opinião. E por uma questão de tudo isso que a gente trouxe antes, e por uma questão de tanta gente já brigou comigo, agora eu vou dar o braço a torcer para essa galera que brigou comigo, que veio, que falou, que insinuou coisas. Não! Se quisesse que eu mudasse de opinião, viesse falar com jeitinho antes, não vem agora falar com jeitinho, eu sou teimoso. Eu mantenho firme no que eu acredito. Eu particularmente, né? Algumas coisas a gente tem que ser flexível, mas nesse caso eu não estou sendo flexível mesmo. Porque eu acredito que existe uma pressão imensa da bolha onde eu estou, e quanto mais pressão, mais rígido eu fico. Porque, em partes por teimosia, sim. Então é isso, galera. Esses são os 10 motivos do porquê eu não voto. Abraços.